bem-vinda a mais um Momento Saúde. E hoje nós vamos falar um assunto que tem circulado nas redes sociais. A cantora Lesha foi para as redes sociais e revelou ter passado por um acontecimento, um susto na gravidez, e alertou todas as seguidoras, principalmente as gestantes, porque também ficaram preocupadas devido ao tempo da gestação e também, por ser a primeira gestação dela. Hoje, então, para discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está aqui mais uma vez com a doutora Laura Baesso. Doutora Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui novamente. Doutora Laura, hoje a gente vai discutir também sobre a pré-eclâmpsia e também informar, quais são se existe prevenção, se existe tratamento, A gente também está aqui com a Jaiane, a nossa comunicadora aqui. Jaiane, seja muito bem-vinda, estreando pela primeira vez aqui nesse quadro. É isso mesmo, Lara. Muito obrigada por esse convite, tá? A gente vê que esse fato ele acendeu aí a importância também das gestantes estar acompanhando, fazendo acompanhamento médico durante toda a gestação. Não é isso mesmo? Isso mesmo. A importância de um pré-natal, desde o início, o acompanhamento correto, é essencial para a prevenção da pré-eclâmpsia. Sim, exatamente. Doutora Laura, para deixar assim um pouco mais claro para quem está nos acompanhando agora, o que é a pré-eclâmpsia? Então, Lara, a pré-eclâmpsia é o aumento da pressão arterial nas gestantes após a 20ª semana, Aquelas pacientes que não eram hipertensas e após a 20ª semana de gestação, elas começam ali a ter um aumento de pressão. Um aumento de pressão acima de 14/9, 140/90. Entendi. Eu vou até pedir para colocar aqui o caso da Lesha, que foi um caso muito que deu repercussão nas redes sociais, principalmente por ser a primeira gestação, Eu acho que para a mãe isso também traz um impacto até mesmo de ser desafiador, Ela se sente mal, de estar passando por esse período. Sim, mas por quê, Se é a primeira vez, por que está acontecendo comigo, Isso aí. Mas a gente tem que entender que a pré-eclâmpsia, ela tem vários fatores, Pode ser fatores genéticos, alguma malformação em algum vaso lá no início da gestação, na 12ª semana. Pode ser devido ao extremo de idade, pacientes muito novos ou pacientes mais velhas, a relação de sono, exercício físico, alimentação, isso tudo interfere. Entendi. E quais são os fatores de risco? Que eu acho que foi um dos principais motivos de muitas mulheres comentarem sobre o caso dela. E ela também, Ela não abordou muito esse assunto. E, doutora, quais são, então, os riscos, para a mãe e para o bebê nessa situação? Então, assim, eu falo assim, os riscos para a mãe, que a pré-eclâmpsia não diagnosticada e não tratada, não intervir no momento correto, pode levar até a morte materna e a morte fetal também, Mas a paciente que não era hipertensa, ela pode continuar hipertensa após gestação, pode causar alguns danos em alguns órgãos, como os danos nos órgãos dos rins, hepático, no fígado. E para o bebê, ele pode nascer com muito pequeno, que a gente chama de um bebê com restrição de crescimento, pode ter ele, por nascer muito prematuro, causar ali alguma anormalidade, desenvolver alguma síndrome respiratória, ou até mesmo óbito fetal, Eu vejo que por falta de conhecimento, Jaiane, a população mesmo não sabe. Eu sempre ouvi falar assim, aconteceu algo com a mãe no parto, ela teve uma pré-eclâmpsia. Tem como ter pré-eclâmpsia durante o parto? Não, isso não existe. Não é que teve assim durante o parto, o aumento da pressão arterial, ali, ela teve a pré-eclâmpsia e teve que realizar o parto. Entendi. Isso aí pode evoluir, durante o parto pode evoluir para uma eclâmpsia? Pode, que é diferente de pré-eclâmpsia, Eu falo que é a consequência da pré-eclâmpsia, onde a paciente vai ter pressões arteriais mais altas, o paciente pode convulsionar, então são coisas diferentes e até mais graves, do que uma pré-eclâmpsia. E os sintomas, que tem, que vem acarretando, na pré-eclâmpsia, quais são os sintomas? A gente viu que a Lesha teve a pressão alta, aumento da pressão, foi para o hospital, foi e descobriu que estava passando por isso. Isso. Então, assim, a gente não, no caso dela, eles não relataram se ela teve algum outro sinal, algum outro sintoma, Mas eu acho muito válido a gente falar até para as gestantes, aqui, que assim, tá ficando com inchaço, um edema nas mãos, nos pés, na face, pescoço. Vamos desconfiar, vamos aferir a pressão, Ou tá com vendo pontinhos brilhosos no dia a dia, muita dor de cabeça, a cefaleia que a gente fala que não melhora com o medicamento.
Então, são esses sinais que a gente tem que prestar atenção. Muita dor abdominal também pode estar indicando que tem uma consequência ali da pré-eclâmpsia. No caso da Leste foi isso que ela teve, só que eles não indicaram outros sintomas, mas esses sintomas eles podem ser diferentes, então ele varia de cada caso, né, de cada gestante. Isso aí, varia de cada caso, né? Tem gente que vai apresentar ali só um edema. Lógico que a gente não pode firmar um diagnóstico porque a paciente está com inchaço de mãos e de face e afirmar que é pré-eclâmpsia, mas a gente pode desconfiar, né? E fazer a pesquisa. A gente tem como fazer esse acompanhamento, assim, no médico, a gente já conheceu o histórico familiar do paciente, no caso da gestante, e prevenir esse estado de pré-eclâmpsia? Tem sim. Tá? Geralmente no início do pré-natal, por isso que é a importância de um pré-natal desde o início. Sim. Porque ali a gente vai fazer umas perguntas, né? Vai conhecer o paciente, vai ver se ele tem algum fator de risco para desenvolver a pré-eclâmpsia, juntamente com o ultrassom, né, de primeiro trimestre, com o Doppler das artérias, e a gente consegue jogar numa tabela e ver qual a chance dela desenvolver a pré-eclâmpsia no futuro, né, durante a gestação. E com isso, se tiver chance, tiver um risco elevado, a gente consegue usar medicamentos para prevenção. Então, por isso a importância tem como sim, e tratar, né? Sim, também então é importante saber quais que são os impactos dessa pré-eclâmpsia, desse caso, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Já que a gente está falando de prevenção da pré-eclâmpsia, que a gente consegue prevenir, quais que seriam os impactos, assim, que são mais recorrentes nos casos que você vê na clínica, nos seus atendimentos, tanto para a mãe quanto para o bebê? Então, assim, o que mais, né, que acontece é ter que retirar esse bebê fora do momento correto, né? Tirar ele muito prematuro, que não foi o caso da Lesha, né? Que a gente tem que ela tá internada ainda, com ali, acho que, se eu não me engano, 24 semanas e alguns dias, né? É um bebê muito prematuro. 6 meses, né? São 6 meses já. Que não tem ali a formação pulmonar totalmente. Então, é um bebê que corre o risco tanto dentro da intraútero, como corre o risco muito grande do lado de fora também. Porque provavelmente vai precisar de aparelhos para ajudar a respirar, né? Entendi. E sobre o estágio gestacional que a gestante está, esse período em específico de 6 meses, ele é o mais recorrente para esse caso de pré-eclâmpsia, igual você já tinha falado, né? 20 semanas, né? Mas ele pode ocorrer antes, depois também? Sim, o diagnóstico de pré-eclâmpsia é a partir de 20 semanas, mas a gente vê que é mais comum acontecer após a 34ª semana. Sim. Mas é mais perigoso quanto mais recente, né? Tiver a idade gestacional, pela formação mesmo que não está completa do bebê, do feto, né? Sim, então isso aí é importante a gente estar sempre atento aí para as gestantes sempre fazer o acompanhamento pré-natal corretamente para evitar alguns casos como esse. Isso. Eu acredito que existe muitos casos, né, que deixa sempre a gestante muito preocupada, mas a pré-eclâmpsia é algo muito gera muita repercussão. Assusta, né? A gente fala assim, foi diagnosticado de pré-eclâmpsia, já vem na cabecinha da gestante que eu vou perder o meu bebê, ou vai vir algo de ruim comigo, né? Sim. Então. E existem casos aqui, a gente está falando, né, doutora, do aumento da pressão. E quando a gestante tem a baixa pressão, não sei se é assim que fala o termo, mas ela tem esses processos, às vezes cai muita pressão frequentemente, desmaia. Não sei se também é a estação, né? A gente está no verão. Tô falando isso porque eu tenho a pressão um pouco baixa. Isso também influencia de alguma forma até mesmo no parto ou durante toda a gestação? Nossa, na gestação é comum ter a baixa da pressão, que é a hipotensão mesmo, né? Comum a gestante ter uma pressão arterial mais baixa. Mas lógico que o calor, né? Isso tudo ajuda, influencia. Né? Então, por isso que é importante hidratar bastante, alimentar melhor, né? E que isso vai ajudar a controlar um pouquinho. Em todos os dois casos, né? Principalmente nesse, que é algo que é assustador, você que está nos assistindo, né? Você que é gestante, está nos acompanhando, também vou deixar aqui as redes sociais da doutora Laura Baesso, né? @LauraCBaesso, para você também se informar, né? Acredito que tem muito conteúdo lá para você se informar, para você ficar por dentro, até mesmo um link lá na bio para você fazer um contato, caso você queira tirar dúvidas, né, doutora? Marque uma consulta, ou até mesmo deixa aqui nos comentários aqui dessa entrevista, que nós vamos responder. Mas é importante dentro desses dois casos, tanto baixa pressão, pressão alta,
cuidar, né, doutora? Isso Fazer aí, exercício, como você disse. Isso, fazer exercício, uma dieta balanceada, né? Controlar o peso na gestação, né? Que é muito importante. Importante. Porque o aumento do peso também Influencia ao aumento do risco, né, de pré-eclâmpsia. Então, é isso. Né? Quero te agradecer, doutora Laura, por mais uma vez esclarecer, né, dúvidas aqui. E também, Jaiane, você pela participação. Muito obrigada, foi um prazer, doutora. Prazer foi meu, gente. Então é isso. Siga-nos nas redes sociais, Rádio Muriaé. Inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum momento de saúde e até mais!